caiu a conexão. A conexão aqui da internet ela caiu, mas nós já retomamos aí. E o Antônio Carlos vai continuar aí com a sua explicação com relação à CCT. Voltando aqui, a nossa mediação ela tem como principal objetivo garantir a convenção coletiva, porque para a gente isso é essencial. Além disso, qual é a outra questão que nós estamos brigando e discutindo nessas reuniões? O reajuste do piso e do ticket de refeição. Existe uma outra pauta? Existe, mas o importante nesse momento que nós estamos mais concentrados é a convenção coletiva e o reajuste do piso e do ticket de refeição. Até esse momento, a patronal tem colocado todos os empecilhos para estender a convenção coletiva e muito maiores obstáculos, as condições de dar reajuste. Vai ser uma loucura querer repassar isso para os clientes, que os clientes não vão aceitar de forma alguma, que nós estamos perdendo os postos, que nós estamos diminuindo o número de vigilantes, enfim. O discurso da patronal você já deve conhecer também, o discurso dos empresários você já deve conhecer. E nós temos contra-argumentado que, independente da questão da redução do efetivo em alguns postos de vigilantes que tiveram que fechar, em outros postos não houve encerramento. Por exemplo, agências bancárias continuam tendo o mesmo número de postos. E o vigilante que continua trabalhando, e essa é uma questão que a gente tem frisado muito, o vigilante que está trabalhando muito mais e com muito mais risco, porque o trabalho normal, digamos, o vigilante já tem um grande risco, que é o da periculosidade, né, o perigo do assalto, do tiro, do tiroteio, etc, etc. Isso numa sociedade já é inerente à atividade do vigilante. Nesse momento que nós estamos vivendo, ainda existe o problema da contaminação. A contaminação por parte do trabalhador e o risco dessa contaminação do trabalhador ser levado até a família dele. Ele se contaminar e ainda contaminar as pessoas da sua família. Então, o que nós argumentamos? Nós sabemos que o mundo está em crise, está tudo em crise, a gente entende isso, nós não estamos vivendo dentro de uma bolha, o sindicalista não vive dentro de uma bolha, a gente está acompanhando tudo isso, só que nós já falamos para os empresários, não tem como a gente falar para aquele trabalhador que está lá no posto de serviço, trabalhando o dobro, em alguns lugares exigindo até que faça a medição de temperatura, utilizando os equipamentos. Em alguns lugares a gente está até vendo, a empresa quer que distribua álcool em gel, passe álcool em gel na mão das pessoas, não sei o quê. Tudo isso, né, que o vigilante está fazendo, praticamente dobrou o serviço que ele tinha antes. E aí, como que você vai dizer para esse vigilante que está no posto, trabalhando muito mais, se arriscando muito mais, que não vai ter reajuste? Nós já falamos, uma proposta como essa de não ter reajuste não passa em nenhuma assembleia, não passa em nenhuma votação da categoria, independente da nossa posição, que eles geralmente dizem que nós somos radicais, que nós não aceitamos negociar, que a gente está vivendo num mundo diferente do mundo das empresas, mas assim, independente do que eles possam falar da gente, os sindicatos que estão participando da negociação só definem qualquer coisa, qualquer decisão, e todos sabem disso, né? Todos sabem disso, nós só definimos qualquer coisa no momento em que a gente chama os trabalhadores e faz uma assembleia para eles decidirem. Para os trabalhadores, o sindicato negocia, vai, etc. Mas quem decide, quem dá a palavra final é o trabalhador, em assembleia. Ah, mas vem pouca gente, é meia dúzia que vai na assembleia para participar, não sei o quê. Não importa. A comunicação é feita, a panfletagem é feita, o edital é publicado, é colocado no site, é colocado no Facebook, está aberto para os trabalhadores da categoria, dia tal, horário tal, às vezes até 2 dias, colocamos no sábado, colocamos durante a semana. Vem o trabalhador que quer, vem o trabalhador que quer participar, que quer decidir, que quer dar sua palavra, que quer dar seu voto. Esse é o trabalhador que decide. Se é meia dúzia, 100 ou 1000 ou 30 mil vigilantes, é uma decisão do trabalhador. O que importa é que o sindicato convocou, os que vieram decidiram. Os que vieram decidiram. Então nós já colocamos, a categoria não vai aceitar.
E é nisso que a gente, nesse momento, está no embate. O embate nesse momento é esse. Eles propuseram o seguinte: estender a convenção coletiva até fevereiro de 2021. Estender a convenção coletiva até fevereiro de 2021. Porém, sem aumento. Nós já dissemos, conforme eu já falei aqui diversas vezes, nós não aceitamos. Então, dessa maneira, a negociação ficou emperrada, né? Nós estamos tendo dificuldade de avançar. Só que na terça-feira agora, o Senado Federal aprovou a medida provisória 936. A medida provisória, quando o presidente assina a medida provisória, ela entra em vigor, mas ela imediatamente vai ao Congresso Nacional para ser transformada em lei. Ou ela é rejeitada ou ela é aprovada como lei. Foi para o Congresso Nacional, passou primeiro pela Câmara e sofreu uma emenda. Essa emenda criou o artigo 17 na medida provisória 936, artigo 17. E o que diz o artigo 17 no seu inciso 4? Artigo 17, inciso 4, que foi aprovado através de emenda na Câmara dos Deputados. As convenções coletivas vencidas ou vincendas, ou seja, vincendas são aquelas que ainda vão vencer durante o período da pandemia, terão a sua vigência prorrogada. Então, volto a repetir. A Câmara incluiu uma emenda que criou o artigo 17, inciso 4, dizendo que as convenções coletivas que venceram ou que venham a vencer durante o período da pandemia terão as suas vigências prorrogadas. Com base nisso, isso nos deu, se for, já passou pelo Senado na terça-feira. Terça-feira o Senado aprovou com essa emenda, já foi para a mão do presidente da República. Se o presidente da República sancionar, sem vetar esse artigo, sem vetar o artigo 17, ou apenas o inciso 4, sem vetar esse artigo, isso vai nos dar um fôlego gigantesco. Primeiro, porque vai voltar a proteger a categoria com a nossa convenção coletiva, que é fundamental, proteger a categoria com a convenção coletiva. E segundo, se isso passar até sexta-feira, a gente está todo mundo torcendo para que até sexta... Até amanhã? Até amanhã, né? Até amanhã seja sancionado, nós vamos ter um fôlego para daí nós concentrarmos toda a nossa campanha salarial, todo nosso debate, o nosso esforço em cima do reajuste. Uma vez que a medida provisória transformada em lei garantiu a convenção coletiva, a gente vai poder se concentrar só no reajuste. Que aí nós vamos ter a convenção garantida através de lei. Então, assim, isso muda o quadro completamente. Tem outras questões na medida provisória que nem são tão boas? Tem. Mas, de qualquer maneira, tem isso que é bom. Que é muito importante para toda a categoria de trabalho. É fundamental para toda a categoria, até para você entrar com uma ação, trabalhista. Para cobrar direitos, você precisa da convenção coletiva. Alguns direitos estão na lei, tudo bem. Mas direitos que estão na convenção coletiva, se você não tem convenção coletiva, naquele período você não tem nem como cobrar na justiça. Por aquele período que você ficou sem convenção. Então, aprovada essa lei, tomara que ela seja aprovada até amanhã, sancionada essa lei, nós vamos poder nos concentrar somente na questão do reajuste do piso e do ticket de refeição. Aí vai ser um outro impulso que a gente vai conseguir fazer avançar nessa negociação. Nós já temos uma audiência marcada para o dia 29. Até lá, nós vamos marcar reuniões com a patronal, estamos marcando reuniões com a patronal. Para tentar chegar num consenso. Para tentar chegar num acordo, para poder levar para os trabalhadores. E aqui eu estou dando a minha palavra e a palavra da diretoria. Apesar de ser uma live, mas é olho no olho, entendeu? É palavra de homem, não tem moleque nessa história. O que for discutido com a patronal vai ser levado para os trabalhadores decidirem. Se não puder fazer assembleia, não tem problema. Nós colocamos a proposta, divulgamos a proposta amplamente
pelo site, pelo Facebook, por escrito a proposta. Montamos uma urna aqui no sindicato, em Campo Grande, né? O estado todo pode fazer isso, todos os demais sindicatos podem fazer isso, já disseram sobre isso. O trabalhador vai e vota se concorda ou não concorda com a proposta. Até para a gente o seguinte, qual é a nossa ideia? Nós vamos tentar discutir com a patronal essas questões. Amanhã tem uma nova conversa com a patronal. Eu acredito que na semana que vem terão outras conversas que a gente está tentando avançar, para que no dia 29 de junho, a gente possa dar uma resposta definitiva ao tribunal. Ao doutor César, desembargador do Tribunal Regional do Trabalho, a doutora Débora, olha, chegamos ou não chegamos no acordo, a posição da categoria é essa. Não tem mais história. Na próxima audiência, volto aqui a repetir, na próxima audiência, nós vamos levar uma posição definitiva da categoria, se aceita ou não a proposta que será apresentada pela patronal. Por quê, gente? Por quê? Porque depois desse momento de uma decisão definitiva da categoria, só existem duas possibilidades. Só existem duas possibilidades jurídicas para qualquer classe de trabalho, para qualquer categoria de trabalhadores. Ou um dissídio coletivo, onde o tribunal julga, dissídio coletivo, ou um dissídio de greve, ou seja, greve. Então você tem ou o dissídio coletivo, onde os sindicatos de trabalhadores e o sindicato patronal concordam que o tribunal decida através de um julgamento, é um julgamento como qualquer outro, com voto, com decisão do juiz, com pronunciamento do Ministério Público, através de um dissídio coletivo, onde ambas as partes dizem o seguinte, ó, nós não chegamos a um consenso, não conseguimos chegar a um entendimento, então o tribunal decide. E aí o tribunal vai decidir. É um dissídio coletivo. Então existe essa possibilidade, primeiro. A segunda possibilidade, dissídio de greve, que é o quê? Quando você declara greve, e aí é ajuizado um dissídio de greve, e aí também o tribunal vai julgar. Então até o dia 29 nós vamos decidir essa parada, seja lá o que for, é sim ou não, seja lá o que for, nós vamos decidir de forma definitiva, e aí nós vamos convocar a categoria, caso não se chegue a um resultado, caso não dê certo, nós vamos convocar a categoria para discutir a última alternativa, a última possibilidade com a categoria. Agora, quem vai decidir são os trabalhadores, né? A situação é essa. O pessoal às vezes pergunta, por que não divulga as reuniões, etc. O sindicato patronal, quando faz reuniões com a gente, não aceita a gravação e nem transmissão ao vivo das reuniões. Eles, desde antes, quando era lá na patronal, já não aceitavam e agora continuam não aceitando. Quando é no Tribunal Regional do Trabalho, vocês não estavam ainda assistindo, mas quando começou no Tribunal Regional do Trabalho, os sindicatos de trabalhadores pediram ao doutor César, que é quem preside a audiência, doutor César, o senhor autoriza a divulgação ao vivo dessa audiência? Doutor César, sim, sem problema algum, pode divulgar, não tem problema. O doutor César nos autorizou. Com a autorização do desembargador, nós fizemos a transmissão, até porque a decisão é dele, em última instância é dele. Nós transmitimos. Quando a reunião é feita fora, entre trabalhadores e sindicatos de empresas, aí a gente depende da concordância deles. E eles não concordam, não autorizam, então a gente não transmite. Mas, de qualquer maneira, não tem problema. Não tem o menor problema. Porque o que for discutido lá vai ser informado à categoria e a categoria é que vai decidir. E, pessoal, assim, fazendo um relato como sindicalista, como alguém que hoje está à frente aqui, junto com os diretores do sindicato. Entendam, a melhor coisa do mundo é quando o trabalhador decide, como nós sempre fazemos aqui. Por que eu vou puxar a responsabilidade para a diretoria decidir? Não tem por que fazer isso. Alguns sindicatos de outras categorias, às vezes até fazem isso. Nós não, nós chamamos a categoria. Sabe por quê? Porque se a categoria decide, a categoria que assume a responsabilidade, junto com o sindicato, do que está sendo decidido. Então, assim, nós vamos chamar a categoria, assim como os demais sindicatos do Estado
de vigilantes aqui vão chamar também a sua representação, os seus trabalhadores, para decidir. E aí essa decisão é a que vai valer. Então, é nesse pé que nós estamos, é dessa forma que nós estamos, só repetindo aqui. A última proposta da patronal é estender a convenção coletiva, a última convenção coletiva, até fevereiro de 2021, sem reajuste, tanto no piso quanto no ticket. Nós já dissemos que não. Mas, de qualquer maneira, essa é a última proposta. Nós vamos continuar a negociação. Temos agora essa carta na manga, que está para se concretizar, espero que até amanhã, que é a conversão da medida provisória 936 em lei, e com essa lei, o artigo 17, onde garante todas as convenções coletivas enquanto durar o estado de pandemia. Então nós temos essa carta na mão e esperamos que ela, se concretizando, a gente possa se concentrar só na questão do reajuste. Então isso é a questão concreta. Nós vamos amanhã tentar uma nova conversa, vamos na semana que vem tentar novas conversas, mas de qualquer maneira a categoria será chamada para uma decisão final até o dia 29 agora, para que a gente possa passar para o tribunal uma decisão final do que ficou discutido, conversado e decidido pela categoria dos trabalhadores. Posso até dizer, pessoal, que essa questão, nossos sindicatos, todos os sindicatos, né? Quando a gente senta lá com a patronal, para a gente é um motivo de orgulho, pode acreditar nisso. É um motivo de orgulho dizer para ele o seguinte: nós conversamos, mas quem decide são os trabalhadores. E todo mundo sabe disso. Em todas as negociações é feito dessa forma, porque ele sabe que a gente não decide sozinho pelo trabalhador. E estou aqui reafirmando esse compromisso, olho no olho, né? Palavra de homem, palavra de quem está aqui junto com outros trabalhadores como vocês, empregados como vocês de empresas de segurança e vigilância, para dizer que essa é a forma como nós negociamos, é isso que está sendo conversado e isso será levado a vocês assim que a gente tiver algo concreto para que vocês decidam se querem ou não. E esperamos que, com essa mudança do cenário, com a aprovação da medida provisória em lei e mantido o artigo 17, tenho certeza que muda completamente o cenário e a gente vai ter um grande fôlego para conquistar um reajuste. E esse reajuste, como forma de reconhecimento ao papel do vigilante na nossa sociedade. A gente aqui costuma dizer que o vigilante faz a diferença nos momentos mais difíceis, né? Lá na porta da Caixa Econômica, na porta dos hospitais, na porta das emergências médicas, nos lugares mais importantes, sempre está lá o vigilante fazendo o papel importante dele na sociedade. Ele é mais linha de frente do que a linha de frente da saúde nesse momento, porque antes de chegar na linha de frente que eles chamam, que são os médicos, os enfermeiros, eles esquecem, muitas vezes a sociedade esquece que lá na frente tem um vigilante segurando uma população que está revoltada com um sistema de saúde que não funciona, que está desestruturado, que não tem médico, que não tem equipamento, que não tem leito, que não atende. Mas quem está lá na porta do hospital, quem está lá na porta da unidade de saúde, segurando a insatisfação do povo contra esse estado de coisas que nós estamos vivendo, é o vigilante. Então nós, enquanto sindicalistas, entendemos que esse reajuste, mais do que o aspecto econômico de repor as perdas do último ano, mais do que repor as perdas dos últimos anos, tem que ser uma forma de reconhecimento à importância do vigilante para o nosso país. Porque hoje o que separa a civilização da barbárie nesse país, da população passar com a sua insatisfação por cima de hospitais, por cima de agências bancárias, por cima de tudo, é o vigilante. É o vigilante que está garantindo a ordem nesse país. E todo mundo está vendo isso. Quem não viu as filas em frente à Caixa Econômica, com milhões de pessoas sem conseguir receber o benefício, que ainda nem receberam. Quem ia lá colocar a cara para dizer para a pessoa que ela não tinha como ser atendida? Quem lá na porta da Receita Federal que tinha que segurar aquela pessoa insatisfeita porque não conseguia regularizar o CPF? É o vigilante.
Quem está nas estradas aí, escoltando cargas, num momento extremamente perigoso como esse, né? Então, assim, são os vigilantes, dos quais nós nos orgulhamos de fazer parte. Nós acreditamos que o vigilante merece esse reconhecimento e nós temos orgulho de estar representando essa categoria nesse momento tão difícil. E, para finalizar, para não ficar também tomando mais o tempo aqui de vocês, eu quero dizer o seguinte: nós não fechamos nenhum dia por conta de pandemia, continuamos de portas abertas. E assim como eu estava ontem, eu estou aqui hoje e vou estar aqui amanhã, junto com os demais diretores, com as portas abertas para dar satisfação de tudo que nós fazemos, de tudo que nós falamos, de tudo que nós escrevemos, de tudo que nós assinamos. Aonde vai estar o Antônio amanhã? O Leandro, o Rocha, o Bruno, o Daniel, o Vitor, o Ronaldo? Amanhã aqui, para falar do que nós estamos falando hoje. Porque uma coisa é eu falar em redes sociais, tá por aí vagando nas nuvens, nas redes, mas na hora que você quer pegar, quer saber o que tem ali de concreto, não tem. Aonde que você tem isso? Aonde que você tem o lugar para aportar no momento de tempestade? É aqui no sindicato. É aqui esse sindicato que, apesar de todas as dificuldades, continua de portas abertas e vai continuar, porque a luta continua. E nós estamos aqui sempre dispostos a dar satisfação do nosso trabalho, a apresentar o que o vigilante tiver de dúvida, consultar, conversar, jurídico, diretoria, homologação. Nós estamos sempre aqui de portas abertas, tanto aqui como em Campo Grande. E espero que o quanto antes também lá na nossa sede campestre, em Guaratiba, para atender também os nossos associados, mas nós sempre estamos aqui. Era essa a mensagem que a gente queria trazer hoje. É muita coisa para falar, mas de qualquer maneira, qualquer coisa é só nos acionar pelas redes sociais, telefonar ou vir aqui que a gente está aqui para atender. Às vezes é muita ligação, é muita chamada, muita mensagem, nem sempre a gente consegue dar conta de tudo, até porque a gente está com o efetivo bastante reduzido por conta do grupo de risco, mas nós vamos, na medida do possível, com todos os esforços possíveis, responder a todos vocês, todas as dúvidas que vocês possuem, tá bom? Vamos acreditar, vamos esperar que até sexta-feira, amanhã no caso, saia a conversão em lei da medida provisória 936, garantindo todas as conversões, porque isso vai ser uma gigantesca vitória para todos os trabalhadores do Brasil, mas principalmente para a nossa categoria, que nesse momento precisa muito da convenção coletiva para avançar nessa luta pelo reajuste do piso e do ticket de refeição, tanto patrimonial quanto escolta armada, né? Todos os trabalhadores aqui representados pelos sindicatos em todo o estado, tá bom? Vamos firmes, vamos à luta. É isso aí, pessoal. Concluiu agora o presidente do Sindicato dos Vigilantes do município do Rio de Janeiro, o Antônio Carlos. Espero que tenham assim sido esclarecido as informações referentes à questão da campanha salarial e da nossa CCT de 2020-2021. Um abraço aí a todos, até mais.